Estamos gravando aqui na quinta-feira, 7 de março de 2024, e os nossos comentários começam com a derrota fragorosa que o meio desgoverno do PT de Lula teve na Câmara dos Deputados na escolha das mesas que comandarão as comissões nos próximos biênios. Temos também uma entrevista do Lula dizendo que ele defenderá o limite, será o primeiro a defender o limite de gasto, desde que a arrecadação seja zerada com os gastos do governo, como se não fosse um problema nosso esse, não é verdade? Bom, meus amigos, além disso, o bicheiro Bernardo Belo, alvo de mais uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, deu entrevista inédita para um documentário em série, Vale o Escrito, na Rede Globo, dizendo que prefere morrer a ter que vir ficar preso. Ele não foi encontrado na operação. Como sempre, essa operação mata um monte de bagrinho e os tubarões ficam todos soltos. É mais uma confirmação disso. Eu quero aqui agradecer muito a você que me prestigia, que me dá uma grande força aqui. E sem você eu não teria como fazer essa minha interveniência diária, que não é imparcial, é parcial. Eu sou do seu lado, do meu lado, do lado dos que pagam para a casta dirigente gastar as fanfarras de dia e de noite. Bom, o colunista do Globo, Neval Pereira, escreveu um texto muito interessante explicando a notícia que eu vou dar agora. Os fatos que inspiraram a opinião do Merval é que a União Brasil, com Ministérios de Comunicações, Turismo e Desenvolvimento Regional, cedeu as presidências da Comissão de Comunicações do Turismo, das Comissões de Comunicações, Turismo e Desenvolvimento Regional, ao coronel Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, líder da bancada da Bala de Relações Exteriores, e a de Defesa Nacional para Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul. O Merval escreveu um artigo bem inspirado, né, e muito coincidente com o que eu penso, dizendo que a esquerda brasileira ainda está no século passado. A direita, que saiu do armário em 2022, é mais ativa do que a esquerda. O Congresso predomina diante do Executivo e quem predomina no Congresso é o PL e a União com o Centrão. O Centrão não é tão radical à direita como o PL, mas é um grupo de centro-direita que tende para o bolsonarismo na disputa política. O governo está sem saída, não tem maioria no Congresso e está perdendo também nas pesquisas de opinião. A situação não está nada boa para o PT. A questão é que a esquerda brasileira é muito atrasada, ainda está no século passado, nas relações de trabalho e nas relações humanas. Lula perde tempo com Maduro e Venezuela, uma vergonha. Enquanto não se atualizarem, não entenderem que o mundo mudou e que não é assim que a banda toca, vão ficar em minoria. Também acho, viu, meu irmão? É isso mesmo. Não estão entendendo o que está acontecendo com a sociedade, não estão compreendendo que a maneira como faziam política há 20 anos não funciona mais, teriam que mudar a cabeça para tentar enfrentar essa disputa muito dura com essa direita que saiu do armário em 2022 e continua muito ativa. Confirmando isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, dia 7, que o aumento da arrecadação do governo federal pode permitir uma mudança no limite de gasto do governo, mas que isso terá que ser discutido com o Congresso Nacional. Olha o que ele disse: vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. É lógico que nós temos um limite de gastos, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e o Senado esse limite de gasto, disse o presidente em evento no Palácio do Planalto. Quer dizer, eles cobram impostos, arrancam dinheiro do nosso bolso, aí limitam os gastos deles. Estou pagando para ver. Aliás, já estou pagando para não ver, né? Bom, o bicheiro Bernardo Belo, alvo de mais uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio, em entrevista inédita para a série documental Vale o Escrito, a Guerra do Jogo do Bicho, acusou o contraventor Rogério de Andrade, seu rival, de querer matá-lo. Na produção do Globoplay,
O Belo afirma também que Rogério, sobrinho de Castor de Andrade e o senhor do crime no Rio de Janeiro, estaria por trás de tudo que se passa. Entre os assassinatos em meio à guerra por controle, Berilo é apontado como mandante da morte do bicheiro Alcibiades Pires Garcia. O BID e o bonde. O bonde da milícia é interceptado pela polícia na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, na zona oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira. Estava com um arsenal que inclui 12 fuzis, 7 pistolas, uma delas com o brasão da polícia de Miami, nos Estados Unidos. 2 granadas, mais de 1.000 peças de munição e carregadores. 9 suspeitos foram presos, 6 ficaram feridos e 1 conseguiu fugir do cerco. E ninguém aqui vai me explicar como é que tinha razão o Bolsonaro, que queria armar todo mundo. Olha aí o resultado, né? Olha, voltando aqui à criminologia do Brasil. Rogério Mendonça e Davidson Nascimento, fugitivos do presídio sem segurança de Mossoró, no Rio Grande do Norte, são mantidos pelo Comando Vermelho do Rio de Janeiro a custo de muito dinheiro e jurados de morte por Railan Santos e Selmi Melo, chefes da facção do Acre. Eles estavam entre os que foram transferidos daquele presídio inseguro para outro tão inseguro quanto, né? Ao lado deles, o Fernandinho Beiramar. Aliás, é uma pergunta: por que é que fogem os executores e não foge o Fernandinho Beiramar e ficou lá? Olha aqui, eu estou aqui indicando a você um texto magnífico. É o texto do João Salles, diretor da revista, fundador da revista Piauí, neste março de 2024. O que eu tenho a ver com tudo isso? É o título do texto do João Salles. Olha, eu separei aqui o penúltimo parágrafo das lamentações dele, quando o Botafogo fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro e perdeu o campeonato para o Palmeiras, que estava lá, tem 13 pontos de distância, né? O João Salles escreveu magnificamente e concluiu o texto assim: sei disso porque elas me confortam. Ele esteve um dia no Rio, quando o Botafogo o campeonato decidido, ele só encontrava camisas do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, todos tendo alguma coisa para comemorar. Um campeonato, a classificação para outro campeonato importante, e outros que o Botafogo não conquistou. Então ele não viu nenhuma camiseta tricolor, até que, vamos à descrição do João Salles, sei disso porque elas me confortam e eu tenho olho para encontrá-las. Num final de tarde, na academia, em meio a rubro-negros e tricolores, uma menina ruiva fazia seus exercícios usando a nossa camisa. Não passava dos 15 anos, quando ela atravessou o salão em direção à saída altiva alheia a essa circunstância, pensei, enquanto existia alguém como ela, o mundo ainda tem jeito. Deus te ouça, João Salles. Bom, João, deixa eu te contar aqui uma coisa. Quando eu tinha 8 anos, quando o Botafogo foi campeão em 1959. E eu era leitor fanático do Nelson Rodrigues na Manchete Esportiva. Meu pai era caminhoneiro, vinha a São Paulo, ao Rio, comprava a Manchete Esportiva. E lembro muito bem de uma foto do João Saldanha no túnel do Maracanã. Ele era jornalista, era dirigente do Botafogo, terminou se virando técnico, foi campeão em 59. Desde então eu me intrigo muito com o fato do Botafogo. O Zagallo, na minha opinião, foi o maior técnico de todos os tempos e um grande jogador. O Zagallo uma vez me encontrou na redação do Estadão e eu disse: Zagallo, você faz parte da minha grande alegria de criança e também do meu grande trauma. Diz, conta logo a alegria. Essa alegria chamou os domínios de Pavão, Jardim Dequim, Jordão, Joel, Moacir, Evaristo, Duca e Zagallo. E agora o trauma. Garrincha, Didi, Quarentinha, marido Zagallo. Tinha quem pudesse com essa linha? Pois é, mas não era campeão como devia. Não tinha time no Rio para enfrentar esse time. No entanto, o Botafogo ganhou um ou outro campeonato, mas Vasco ganhou, o Fluminense ganhou, o Flamengo foi tricampeão, como esse time que eu acabei de dizer agora. E é um velho segredo do Botafogo, né? Depois eu cruzei com o João Saldanha na redação do Jornal do Brasil. Eu era o editor-chefe, o chefe da redação, e o Saldanha e o Sandro Moreira, amigos praticamente de infância, na praia no Rio, eram colunistas do jornal e brigaram na eleição lá do Botafogo. Um parente do policial Cécio Burê, que o Sandro apoiou, e o Saldanha achou isso lamentável, que o Sandro de uma família de policiais da Era Vargas e tal, e conversávamos muito, o Saldanha e eu, né? Mas o certo é que eu não entendia isso que acontecia com o Botafogo, como não entendi depois, quando
ao chegar ao Rio em 69, o Botafogo tinha disparado também a melhor linha do Rio, que era Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César Lima, que hoje é meu amigo pessoal. Eu lancei um livro dele por uma editora na qual eu era sócio, sobre a luta dele contra as drogas. E esse time não ganhava o quanto merecia. Eu assisti uma final do campeonato Fla-Flu, que o Flamengo perdeu para o Fluminense e foi o primeiro título do Tele Santana. Mas esse mistério, o João, de certa forma, revela alguns lives para decifrar o meu mistério, mas ainda está precisando ir um pouco além, falando dos anos 50 e dos anos 60, que o João era muito criança para saber que isso acontecia. Antes de terminar, eu quero contar para vocês que a historiadora e editora Lígia Schwartz foi eleita substituta do poeta Alberto da Cunha Melo na Academia Brasileira de Letras, com 24 dos 38 votos. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!